Romanos capítulo 8, no versículo 30, diz assim: e aos que predestinou, irmãos, escolheu, mesmo antes de nós nascermos, Ele nos escolheu, então predestinou. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Então, o que o próprio Deus deixa para nós, esse alerta, esse chamado, chama a nossa atenção para isso, porque Ele nos predestinou, Ele nos escolheu, Ele tinha um propósito para a nossa vida. E através disso, Ele também diz que o quê? E esses que também predestinou, Ele também chamou. Então a cada um de nós, irmãos, Ele predestinou, Ele escolheu e nos chamou também para um propósito. Cada um de nós temos um propósito na nossa vida quando Deus nos chamou. Ele nos predestinou, quando Jesus morreu na cruz, Ele morreu por todos. Está escrito que Deus amou o mundo de tal maneira, Ele amou o mundo, Ele amou a todos. Ele predestinou, mas alguns Ele chamou. E aqueles que Ele chamou, Ele diz que Ele também, os que chamou, Ele também justificou, lavou, purificou com o seu sangue, fez justiça por eles. E é por isso que nós estamos aqui hoje, irmãos, porque Deus nos escolheu, Deus nos chamou e Deus fez justiça. E não somente isso, preste atenção, depois nós vamos entrar mais nesse assunto aí, e esses que Ele chamou, esses também justificou, e aos que justificou, a esses também deu glória, deu vitória. Então, irmãos, nós precisamos entender, de um lado, nós já somos mais do que vencedores, nós somos vitoriosos. Deus glorificou a nós, quer dizer, Deus nos levantou, Deus nos deu vida, Deus nos tirou lá do leito da morte, Deus nos tirou lá nos livrou lá do acidente, nos livrou de uma doença, nos livrou de um ataque maligno. Ele nos glorificou, quer dizer, Ele nos colocou para cima. E nós, irmãos, precisamos estar conscientes disso. Deus, irmãos, Ele sempre está presente para nos ajudar, para nos fortalecer, para nos mostrar o seu grande amor. Nós precisamos estar conscientes disso. Nós fomos escolhidos por Deus. Eu sempre gosto de dizer isso, irmãos, que Deus nos escolheu. Ele amou a todos, mas alguns não aceitam esse amor e aí Ele chama alguns. E aqueles que Ele chama, Ele também justifica. E aquele que Ele justifica, Ele também glorifica, Ele também exalta, Ele também tira do pó, Ele também tira do monturo, Ele também tira do leito da morte e da vida, para que a pessoa viva essa vida e viva com abundância. Amém, Jesus? Glória a Deus. Quem foi esses que Deus predestinou, que Deus escolheu? Por favor, Romanos aí 9, só passe mais uma página, talvez na sua Bíblia seja a mesma. Romanos 9, 24. Quem são esses? Veja a resposta dele. Veja a resposta dele. Veja a resposta dele. Romanos 9, 24. Os quais somos nós, a quem também chamou, não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Preste atenção. Deus, irmãos, Ele mandou o seu filho para os judeus, foi a descendência de Abraão carnal. Mas como eles rejeitaram o Senhor Jesus, aí Ele mandou para todos nós. E é por isso que hoje nós somos salvos. É por isso que hoje nós estamos aqui. É por isso que Deus nos livrou da morte, da condenação eterna. Porque o Senhor Jesus, Ele veio e nos chamou, nos predestinou, nos escolheu. E também Ele disse que nos chamou, nos justificou na cruz e também Ele nos glorificou, quer dizer, nos exaltou, nos tirou da lama.
nos tirou do pó e do monturo. Às vezes a pessoa não entende coisas que acontecem conosco, que Deus nos prepara para ver coisas maiores lá na frente, para ver coisas melhores lá na frente. Tem muitas pessoas, irmãos, tem um versículo que eu sempre, quando leio, eu fico muito atento a ele, que diz assim, que lá em Isaías, que diz que aquele que se levanta contra o Senhor, aquele que irrita o Senhor, ou aquele que faz coisas que o Senhor não gosta, que diz assim, não, o Senhor não está comigo, o Senhor não é Deus, o Senhor não vê nada. Ele diz que ele joga um anzol e puxa pelo nariz. E eu sempre fico pensando, irmãos, um anzol, você estiver pescando, um anzol enganchar no seu dedo, dói. Você não pode se mexer ali. Imagine no nariz como não é. Então o que é que isso quer dizer? Que muitas pessoas, irmãos, só vai reconhecer Deus como Senhor quando está passando pelo momento difícil. Só vai aos pés do Senhor quando está passando por algo difícil. Não é isso que Deus quer. Deus sempre quer que a pessoa venha por amor. Deus sempre quer que a pessoa venha como Ele chamou. Por quê? Porque Ele já escolheu. Ah, pastor, é por um acaso, eu aceitei Jesus por um acaso, eu fui buscar a Deus por um acaso, eu ouvi... Não, não é por acaso. Deus já tinha predestinado você, Deus já tinha chamado você. E Ele quer também justificar, e Ele quer também glorificar você. O que é glorificar? Exaltar, tirar você da posição que você muitas das vezes se encontra, que você passa, e botar você para cima, para que você levante a cabeça e diga, não, eu tenho Deus, eu sou filho de Deus, e nenhum mal, nenhuma obra do inferno, nenhuma obra do mal vai poder me atingir, vai poder curvar minha cabeça, vai poder me tirar essa alegria, vai poder me tirar essa satisfação de viver. Então é isso que nós devemos viver, irmãos. É isso que nós devemos viver. Nós não podemos baixar a cabeça por qualquer coisa. Nós não podemos deixar, irmão, qualquer obra do mal nos destruir ou nos parar, nos desanimar. Não. Jesus disse, eu vim para que tenha vida e a tenha com abundância. Por quê? Porque Ele nos escolheu. Quem são esses escolhidos? A palavra de Deus diz, os quais somos nós. Diga eu sou escolhido. Amém? Deus te escolheu, Deus me escolheu. Só que cada um de nós, Ele escolhe para um propósito. Deus me escolheu o propósito de estar pregando a mensagem do Evangelho. Mas Ele escolheu você para outro propósito. Ele escolheu o outro para outro propósito. Ele escolheu Vânia para outro propósito. Como às vezes a gente, às vezes diz também, e isso é bem claro, né? A mulher de um médico, se ela não fez medicina, ela é médica? Não, né? É a mulher de um médico, não é isso? Mulher de um médico. Então é a mesma coisa. A mulher de um pastor, ela não é pastora. Ela é a mulher do pastor. Deus deu outros dons a ela. Deus deu outra sabedoria a ela. Então ela vai tratar, ela vai usar aquilo que Deus deu conforme aquilo que ela for recebendo. Então não é porque eu sou pastor que ela é pastora. Às vezes, né, algumas pessoas, pastora, ela diz assim, pode me chamar de irmã Vânia, eu não sou pastora. Porque ela não tem um chamado para pastorear. Então assim, irmãos, Deus nos escolheu, Deus nos chamou, Deus nos predestinou e Deus também glorificou. Quer dizer, cada um Ele colocou na posição que Ele quer, que Ele deseja. Ah, pastor, minha posição de eu fazer a vontade de Deus é dessa maneira, eu faço dessa maneira. Pastor, a minha é de fazer dessa maneira, a minha é de estar dessa maneira. É como Deus te chamou. Agora, se depois Ele for dando dons a você, você vai usar esse dom, porque Ele também te escolheu. Se Ele te escolheu, Ele tem um propósito. Ele te justificou, quer dizer, Ele tirou toda e qualquer obra do passado da sua vida e fez justiça por você. É a mesma coisa. Alguém tem um processo por algo do passado no juiz, você foi condenado por algo, né, na lei secular, e aí você vai no juiz e o juiz, ele dá o seu alvará.
Ele liberta você, então Ele justificou você. Você vai voltar para a sociedade como uma pessoa livre, mas a sua vida na sociedade vai depender de quem agora? De você. Assim é Deus. Deus nos escolheu, nos predestinou, nos chamou e nos glorificou, nos justificou. Mas a nossa vida na sociedade, como nós vamos viver daqui para frente, é nós que escolhemos. Sim ou não? O povo vai começar a olhar e vai dizer: aquele cara foi preso, mas a vida dele mudou. Hoje ele é uma nova pessoa. Hoje ele trabalha, hoje ele tem uma família, hoje ele não se mete mais em briga, hoje ele não usa mais droga, não vende mais droga. Então Deus vai mudando a pessoa. Então assim é a nossa vida hoje. Deus se escolheu, Deus nos chamou, Deus nos predestinou, nos justificou, e Ele disse: eu também glorifiquei. Pastor, eu não estou vendo minha vida para cima ainda, minha vida ainda não está, meu casamento ainda não está, minha saúde ainda não está boa, mas Deus já fez. Basta você começar a olhar para esta palavra e dizer: eu sou escolhido de Deus, Deus já me justificou, Deus já me chamou, Deus já me predestinou para coisas melhores, para coisas maiores. É você que tem que declarar isso. Daqui para frente eu não quero mais viver a vida que eu vivo. Eu não quero mais viver esse medo. Eu não quero mais viver essa enfermidade. Eu não quero mais que isso viva me atingindo, porque Deus já me escolheu. Então é nós que tomamos posse dessa bênção. Aí ele diz: os quais somos nós, versículo 24 ainda, os quais somos nós, a quem também chamou. E não só dentre os judeus, mas também dentre os gentios. Por favor, Efésios. Você está em Romanos, vai mais na frente um pouquinho. Aí tem Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Mais 4 livros só. Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios. Bem pertinho aí. Essas cartas são pequenas, é fácil de você achar. Efésios, capítulo 2. Samuel, silêncio. Vamos lá? Acharam? Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga misericórdia, pastor. Primeiro, versículo 1. Efésios 2, versículo 1. Primeiro, versículo 1. E vos vivificou. Vivificou quer dizer o quê? Deu vida, né? Vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Então, quando Ele nos tirou do pecado, quando nós confessamos o nosso pecado, Ele já nos deu vida, porque Ele já tinha nos predestinado, já tinha nos escolhido. Esses escolhidos fomos nós, e aí Ele nos deu vida, tirando-nos, né, da plenitude que havia, ou do pecado que havia, né, nos afastado da presença dele. Ele diz: todo homem nasce em pecado, né, mas quando nós confessamos e deixamos, alcançamos dele misericórdia. Aí ele diz: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Versículo 6 agora, vai lá para o 6. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Preste sua atenção. Pare um pouquinho e preste atenção no pastor aqui. Precisa olhar para a cara do pastor, não. O pastor é feinho. Não, você não vai aguentar olhar para a cara do pastor. Mas preste atenção. Quando Ele nos resgatou, irmãos, Ele também nos deu vida. E aí, quando Ele nos deu vida, nós saímos, irmãos, do reino das trevas e passamos ao reino da luz. Nesse momento, você pode achar que está sentado aqui, apenas sentado aqui em uma igreja, em um templo, né, participando de um culto. Não, mas nesse momento você está diante da presença de Deus. Você está cara a cara com o Senhor Jesus, porque Ele disse: eu vou para o meu Pai, se assentou-se do lado de Deus,
E nesse momento ele diz, aonde há 2 ou mais reunidos em meu nome, eu faço presente no meio dele. Então ele está aqui recebendo o seu louvor, olhando a sua atenção, sondando o seu coração, vendo as suas necessidades. Por quê? Porque ele nos vivificou, estando nós mortos ainda pelas ofensas e pecado, e nos ressuscitou juntamente com ele, nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Versículo 7. Para mostrar nos séculos vindouros, no futuro, as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco em Cristo Jesus. Para mostrar no futuro aos outros, aqueles que vão nascendo, que vão envelhecendo, a bondade dele na sua vida, a bondade dele em minha vida. Foi para isso que ele nos escolheu, foi para isso que ele nos predestinou. E aí ele diz mais, versículo 8: porque pela graça sois, pronto, presta atenção. Graça, irmão, quer dizer favor imerecido. Quer dizer que nós não merecemos, mas mesmo assim nós somos salvos. Não pense que nós fomos salvos, fomos escolhidos, fomos predestinados, fomos chamados porque nós somos bonzinhos, não. Porque nós não éramos bonzinhos. Nenhum de nós era bonzinho. Cada um de nós tinha uma prática errada. Cada um de nós fazia algo que desagradava a Deus. Mas mesmo assim Ele nos predestinou, Ele nos escolheu. E pela graça, quer dizer, pelo favor imerecido, pela graça de Deus, nós fomos salvos. Ele diz, sois salvos por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Então não é porque nós queremos ou porque nós merecemos. É porque nós somos escolhidos, é dom de Deus. É a vontade de Deus. E ele diz mais, irmão, ele ainda chama a nossa atenção para mais. O versículo 9, não vem das obras para que ninguém se glorie. Aí pare aqui que isso nós precisamos prestar bastante atenção, irmão. Tem alguns lugares, algumas seitas, seitas que não são de Deus, que elas acham que fazendo boas obras eles vão ser salvos. É dando cesta básica todos os meses, é dando sopa todos os meses, é andando de joelho de ano em ano, uma certa quantidade de tempo. Isso não salva, não é pelas obras, é pela fé. É quando nós cremos que Jesus nos predestinou, através da sua morte na cruz, nos justificou, nos chamou e nos glorificou, e nos tirou do reino do pecado e das ofensas. Então ele deixa bem claro, não é pelas obras, não é pelo que você faz, porque o que nós fazemos, irmão, não é bom, bom é Deus. O que nós fazemos, irmãos, pastor, mas eu ajudo uma pessoa todos os meses com a cesta básica, é um exemplo que eu estou dando aqui. Irmãos, não faz mais do que a nossa obrigação ajudar o próximo. Pastor, mas eu dou algo a alguém de vez em quando. Não é obrigação, isso não é coisa para louvor. Deus disse, amai o próximo como a ti mesmo. Se ele tiver fome, se ele tiver sede, dá de beber. Não é coisa demais, irmão. Isso é normal para o ser humano. Era para ser normal, né? Mas hoje, irmão, quando alguém faz uma obra boa, aí sai nas redes sociais, ou sai no Jornal Nacional, né? Você já viu isso? Um homem encontrou um cachorro morrendo na rua, com a feridinha, levou para casa, e aí fizeram aquela reportagem, passaram meia hora falando daquele homem. Não, isso é para um ser humano fazer, sem precisar de glória, sem precisar de louvor, sem precisar de aplausos. Sem precisar de aplausos. Isso é para o homem fazer. Então não precisa aplausos para isso. Eu não vou ser salvo porque eu fiz isso. Aí tem gente que diz assim, não, eu vou fazer porque aí eu já fiz minha boa ação do dia. Não, irmão, é a boa ação que nós devemos fazer sempre, dia e noite. Não para receber louvor dos homens, mas porque, irmãos, Jesus, mesmo nós cheios de pecados e ofensa contra Deus, Ele nos escolheu e nos predestinou para uma vida melhor. Aí ele diz, não vem das obras para que ninguém se glorie.
Não, eu fui salvo porque eu fiz isso. Ah, tem uma seita aí, que eu não vou dizer o nome aqui para não ofender aí quem estiver escutando aí fora, né? Que ela só faz obra de caridade, né? Ela só faz obra de caridade. Eles saem pedindo, eles ligam para as pessoas, eles pegam o número das pessoas, ligam para casa, para a pessoa fazer uma caridade, às vezes todos os meses, para eles doar para outras pessoas, né? E eles pregam isso, eles ensinam isso, que quem faz caridade, eles serão salvos, ou quem faz boas obras. Bom, o cristão ele tem que fazer boas obras sempre, seja ao crente, seja ao incrédulo, seja ao pecador. O precisor tem de fazer boas obras. Boas obras. Não tem para quê, irmãos? Ser. Porque não vai ser salvo por causa disso. A palavra de Deus ela é bem clara. Não é pelas obras, para que ninguém se gloriar. Eu fui salvo porque eu fiz isso. Eu fui salvo porque eu sustentei a fulano durante um mês. Não é por causa disso. É pela fé. O que é fé? É o firme fundamento das coisas que se espera e as provas das coisas que não se vê. Mesmo que você não esteja vendo, mesmo que não esteja na sua mão, você fica firme sabendo que Deus te deu. E mesmo que você não esteja vendo, você crê que já recebeu. Isso é fé. Aí ele diz mais, versículo 10. Porque somos feituras suas, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, os quais Deus preparou para que andéssemos nela, para que nós possamos andar por ela. Então, as que Jesus preparou, as que Deus preparou, que está escrito na palavra de Deus. Pastor, e o que é que nós devemos, quais as obras que nós devemos andar? Irmão, se você for ler a Bíblia, você vê várias obras. Aquele que andou no erro, ele pereceu no erro e perdeu de estar, irmão, escrito no livro da vida. Aquele que procurou andar certo, Deus o predestinou a uma vida diferente. Jesus é bem claro ao contar a parábola do rico e do Lázaro. Ele é bem claro sobre isso. O rico ou Lázaro morreu e a palavra de Deus diz que os anjos o levaram para o seio de Abraão, para perto de Abraão. E o rico depois logo morreu e foi sepultado. E o rico, irmãos, quando abriu os olhos, ele estava, irmão, no Hades. Hades quer dizer inferno. E aí ele clamou, pedindo que o ajudasse. Aí Abraão disse, ele gritando, meu pai Abraão, quer dizer que ele conhecia as leis, conhecia os mandamentos, né? Meu pai Abraão, me ajuda, eu estou aqui queimando. E aí o pai Abraão disse assim, não, eu não posso, porque existe um abismo. Quem está aqui não pode ir até ti, e você que está aí não pode vir até mim. Ele disse assim, eu peça pelo menos que Lázaro molhe o dedo na água e pingue uma gota na minha língua, porque eu estou queimando. E ele disse, nós não podemos. Então manda alguém dos mortos ir lá ver meus irmãos, para que ele não venha para esse lugar também. Aí o pai Abraão disse, eles escutem os vivos, os profetas estão lá, ele escuta os profetas. Não, mas Deus diz para viver uma vida melhor, abundante, em nome de Jesus. Amém? Volte lá onde nós iniciamos, para nós terminarmos a mensagem, que foi Romanos 18, 8, obrigado. Eu queria ver se estava atento mesmo. O pastor gosta de fazer isso, não? Fazer que nem o pastor Vanderlei. Às vezes ele está fazendo reunião e tem alguns pastores que vai dormir tarde, né? E às vezes ele está lá meio dia, 1 hora fazendo a reunião. E aí tem um lá que está assim, meio... Aí ele está determinado, aí todo mundo... Pá! Aí... Vocês estão pensando que eu não estou vendo, que ele está cochilando. Todo mundo bate palma de uma vez só. Está determinado aí? Vamos lá? Versículo 30. E aos que predestinou, a esses também chamou.
E aos que chamou, a esses também, você já foi justificado, irmão, por Deus, diga aleluia. E aos que justificou, a esses também glorificou. Não é igual aquele homem que eu sempre conto aqui, irmãos. Justificado, irmãos, quer dizer que nós fomos limpos do pecado e não devemos pecar mais. Nós fomos glória, quer dizer, Deus nos levantou, colocou numa posição alta, para que você ande de cabeça erguida, sem medo, sem vergonha de nada, de cabeça erguida e dizer: Jesus me chamou, Jesus me predestinou para algo melhor, Jesus me escolheu para algo melhor. Eu tenho de andar de cabeça erguida, dizendo: inimigo, você não pode tocar em mim, né? Não como homem, né? Aquele que não limpa a mente, que eu já contei várias vezes, alguns já conhecem. Aquele homem que ele gostava de tomar uma cervejinha, mas ele aceitou Jesus, mas novo convertido, mas era ativo. Pastor, olha, que precisar na igreja pode dizer que eu faço. E aí um dia o pastor disse: vamos pintar a fachada da igreja? Tem algum irmão aqui que sabe pintar? Ele levantou a mão: pastor, eu sei, eu venho pintar, eu venho ajudar. Aí o pastor: ok, amanhã pode vir. E aí o pastor preparou a escada, tinta, tal, e ele foi pintar a fachada da igreja. E o pastor deu uma saída e disse: irmão, fica aí que eu vou ali resolver umas coisas, pode ficar à vontade, está aí nas suas mãos. E antigamente, irmão, a cerveja que estava bem no alto era a Kaiser, né? E tinha aquela música: a Kaiser é uma grande cerveja, né? E ele lá na escada, irmãos, ele esqueceu que já era crente. E estava pintando lá, pintando, aí começou, né? A casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja, a casa é uma grande cerveja. Aí o pastor chegou: olha, pastor, irmão, o que é isso? Aí ele continuou também, ó: a casa é uma grande cerveja e o crente não pode beber. Irmão, a mente dele aí estava ali. Claro que ele era novo convertido, estava mudando, né? Mas aí, irmão, de repente, né, funcionou a mente dele. Então, às vezes, irmão, nós temos de entender: nós somos predestinados, escolhidos, Deus chamou, mas Ele também nos justificou e Ele nos tirou do pecado e da ofensa. Do pecado e da ofensa. Jamais, irmãos, nós devemos dizer: não, eu pequei, eu errei uma vez. Imagine se aquele homem disse: não, eu cantei essa música, eu não quero mais Jesus não, porque eu falhei com ele. Não, irmãos, ele lembrou-se também que ele foi justificado por Deus, ele foi perdoado, e aí ele mudou a música e ficou tudo bem, e a vida dele mudou também. É isso que acontece quando nós colocamos a nossa vida diante de Deus. É assim que acontece. E o outro que é do saco de fêmea, que o pastor Jaime sempre conta também, né? Ele roubava a raçãozinha dos cavalos do vizinho para dar os cavalinhos dele, né? Um cavalinho lá, e ele roubava. Só que toda noite ele tirava escondido, tava os animais fraquinhos, não tinha. E aí, um dia ele foi na igreja e viu falar sobre arrependimento, e aí ele disse: mas se eu me arrepender, Deus me perdoa pelo que eu fiz? Porque aí o pastor disse: se arrepende, ou se arrependa que Deus perdoa. Deus perdoa pelo que você fez. Aí ele começou: meu Deus, me perdoa pelaqueles, vamos dar uma base aqui, pelaqueles 50 sacos de fêmea que eu já roubei do meu vizinho. Me perdoa, Senhor Deus, foi muito, mas eu sei que o Senhor perdoa. Senhor, 50 não, 51, porque amanhã eu vou roubar outro de novo. Aí o Senhor já me perdoou pelos 51. Aí, irmão, ele não se converteu. Ele ouviu sobre arrependimento, mas a mente dele ainda estava onde? Querendo pecar. Então existe uma diferença. Deus predestinou, Deus escolheu para que nós vivêssemos, irmãos, uma vida melhor, uma vida abundante, uma vida transformada. Amém, Jesus? Glória a Deus. E aí, irmãos, e aos que predestinou, a esse também chamou, e aos que chamou também escolheu, ou justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou, levantou.
Então você levante a sua cabeça hoje e diga: não, eu sou justificado por aquele que tem poder para justificar, para mudar a minha vida. A partir de hoje minha vida é outra. A partir de hoje eu vou começar a viver uma nova vida de novo. Apesar, irmão, não importa o tempo que nós temos de cristão, não importa se eu sou pastor, ou obreiro, ou qualquer outra parte do corpo de Cristo. Cada dia, irmão, nós precisamos ser renovados pelo poder de Deus, ter uma vida nova, melhorar, para que nós possamos viver conforme Ele diz que nós devemos viver. Amém, irmãos? Nós fomos escolhidos e também nessa escolha Ele nos justificou para a glória de Deus. Fique de pé, feche seus olhos.